Olá! O Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, IEPFD, traz até você o debate sobre desigualdade social e pandemia. As desigualdades sociais representam um dos principais desafios para as democracias modernas. Fruto da falta de oportunidades e de estruturas seculares de dominação política e econômica, esmaga em precárias condições de vida milhões de cidadãos, geração após geração. Denuncia também as fragilidades das democracias institucionais, abrindo perigosos flancos para o populismo autoritário de esquerda e de direita. Com a pandemia, o que era grave e crônico se agudizou. Convidamos para discutir esse assunto o economista Ricardo Paes de Barros. O palestrante é uma das principais autoridades sobre o tema, considerado recentemente como um dos 100 mais influentes economistas do mundo sobre questões sociais. A apresentação se deu de forma clara e rica em dados, possibilitando um debate baseado em conhecimentos sólidos. Coordenado pelo economista e mentor da linha de ação do Instituto Desigualdade Social e Democracia, Jorge Jatobá, teve como debatedor o economista Sérgio C. Buarque, também membro do Instituto. Agradecemos a participação de todos, com destaque para Edmar Basta, Cristóvão Buarque, Raul Henri e Tarcísio Patrício. Tenho certeza que você, ao assistir esse debate, sairá enriquecido pela forma como o saber é transmitido, situando-se acima dos terrenos movediços das paixões ideológicas. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, fortalecendo nossa presença nas mídias sociais e sendo o primeiro a ser comunicado quando da publicação de novos conteúdos. Para nos localizar no YouTube, basta digitar na janela de busca IEPFD que você nos encontrará. Aí é só clicar no ícone inscrever-se no canto inferior direito da sua tela. Saudações e um forte abraço. Bem, pessoal, boa noite. O Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia tem o prazer de receber Ricardo Paes de Barros, que vai falar sobre a questão da desigualdade e o impacto da pandemia. E passo a palavra para Jorge Jatobá, economista, que vai coordenar o debate. Nós vamos ter a palestra do Ricardo Paes de Barros, e, após isso, o economista Sérgio Buarque irá fazer o debate durante uns 10 minutos. Daí a gente abre para o debate com todos os participantes. Estamos aqui também no YouTube, onde iremos pegar a participação via chat. Então, Jorge, por favor, com a palavra. Bem, boa noite a todos que estão na sala aqui, participando desse evento com o Ricardo Paes de Barros. Boa noite àqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu quero dizer da nossa satisfação em receber Ricardo, sobretudo uma satisfação pessoal também. Eu conheço o Ricardo desde a década dos 80, éramos bem mais jovens, nos conhecemos no IPEA, fomos conterrâneos, fomos pesquisadores visitantes do Economic Growth Center de Yale, e temos mantido ao longo dos anos uma longa relação, inclusive parceria em vários trabalhos. Então, eu queria apresentar Ricardo. Ricardo é uma pessoa de renome nacional e internacional. Eu não vou ler o extenso currículo dele, para não cansar vocês, mas chamar a atenção pelo fato que ele é engenheiro pelo ITA, ele é mestre pelo IMPA, doutor em economia na Universidade de Chicago, e é uma pessoa que se dedicou muito ao estudo sobre desigualdade, pobreza, avaliação de políticas públicas na área social, mercado de trabalho e educação. Tem uma longa literatura publicada no Brasil, no exterior. Foi, durante muito tempo, do IPEA, acredito aposentado do IPEA, foi subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Ações Estratégicas da Presidência da República, foi presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, e ganhou vários prêmios, né? Inclusive o prêmio Celso Furtado em Estudos Sociais, Academia Mundial de Ciências, foi agraciado com a emenda da Ordem Nacional do Mérito Científico e é eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências. E tem uma grande característica de Ricardo que eu me permito dizer como um amigo dele.
é uma pessoa brilhante e absolutamente simples, de uma simplicidade que cativa todos nós. Sempre foi assim na vida dele. Ele não precisa mostrar a ninguém o que ele é. Todos reconhecem nele mérito, talento, qualificação. Então, é com enorme prazer que eu apresento o Ricardo a vocês. Faço isso com muita satisfação. Ele vai abordar um tema que nós conhecemos bem. Bem-vindo, Edmar. Ele vai abordar um tema que nós conhecemos bem, é um tema que domina a discussão econômica e social no Brasil, pelo menos desde os anos 70. Tá aqui, acabou de chegar agora Edmar, que participou desse debate nos anos 70, junto com Richman e com Langoni, por exemplo, né? O velho debate sobre concentração de renda no Brasil e desigualdade. Isso seguiu ao longo dos anos, e PB é um estudioso da área. Certo? Ele estudou esse problema sobre várias facetas, sobre vários ângulos, e é uma pessoa sempre pela sua criatividade, pelo uso do instrumental, e sempre traz novidades para a gente, né? E, obviamente, desigualdade para nós não é novidade, mas tem algum aspecto da desigualdade que ele vai nos revelar. Certo? Então, e aí nós escolhemos, eu conversei com ele, nós escolhemos exatamente como mudou a desigualdade durante a pandemia, porque, aparentemente, o raciocínio comum é que piorou a desigualdade, né? Por conta das transferências de renda que aconteceram, tá? Mas a abordagem dele é diferente e, obviamente, ele vai colocar isso de uma forma muito clara para vocês todos. Então, eu acho que, dando essas boas-vindas, em nome de todos que estão na sala, em nome do Instituto, cumprimentando mais uma vez a audiência. Vejo que Cristóvão Buarque acabou de entrar agora também na nossa sala. Seja bem-vindo, Cristóvão. Eu queria passar a palavra para Ricardo. Ele tem um PowerPoint, e nós já fizemos os testes, então tudo vai funcionar corretamente. Ricardo, por favor, a palavra é sua. Estamos muito honrados em ouvi-lo. Muito obrigado, Jatobá, pelas palavras e pelo convite. É um enorme prazer estar aqui contigo de novo, e com todas essas pessoas super ilustres aqui. Espero, na próxima meia hora, apresentar algumas coisas aqui que sejam controversas, né? Para a gente gerar um certo debate. Então, boa noite a todos e todas. Muito obrigado de novo aí ao Instituto pelo convite. Estou sempre à disposição. E, Jatobá, muito obrigado pelo convite. É um prazer te ver aqui novamente. Então, eu vou botar aqui o meu PowerPoint, que eu espero que vocês estejam vendo. Alguém confirma para mim que... Sim. Então, okay. O que eu vou... Sim, né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui é discutindo um pouco a desigualdade e a mobilidade descendente durante a pandemia. O que eu quero discutir um pouco é quem pagou a conta dessa pandemia. Eu vou focar no ano de 2020, que é aquele que eu tenho uma contabilidade mais fechada. O ano de 2021 foi, obviamente, ainda pior do que o que eu vou mostrar aqui, não tanto no mercado de trabalho, mas em termos de mortalidade e em termos de educação, talvez tenha sido pior. Tá? O que eu vou falar aqui esse livro aqui que a Laura editou, que todo mundo pode baixar gratuitamente de vários lugares, acho que inclusive da Amazon, mas certamente do INSPER. Ela organizou esse livro que tem 17 capítulos sobre análises da pandemia, e eu tive a oportunidade de escrever junto com ela o capítulo 4, que trata da desigualdade intergeracional e o que aconteceu na pandemia com a desigualdade entre crianças, trabalhadores e idosos. Tá? Então, vou focar minha atenção nessa questão intergeracional. Tá? Bom, primeiro vamos ver que país é esse, da onde que nós estamos partindo. Tá? Então, qual é o ponto de partida aqui? Então, essa tabela, eu acho que ela serve para dar o ponto de partida aqui. A primeira coluna dessa tabela, ela te diz o seguinte:
quantos anos de vida, em média, uma criança espera perder durante a pandemia e quantos anos de vida um idoso espera perder durante a pandemia em relação ao que, em média, um brasileiro deve perder durante a pandemia. Esse aqui é o livro, que eu acho que talvez vocês não tivessem visto antes. Esse aqui é o livro que a Laura editou, tem 17 capítulos lá. Eu escrevi aqui com ela o capítulo 4, sobre questão intergeracional, qual que é o nosso ponto de partida, e aqui essa tabela é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida aqui é essa primeira coluna, ela diz o seguinte: durante a pandemia, quantos anos de vida, em média, pessoas de diferentes idades esperam perder como porcentagem do número de anos de vida médio que um brasileiro vai perder. Então, uma criança pequenininha, ela vai perder 1% dos anos de vida que um brasileiro médio, porque a taxa de mortalidade para ela é muito pequena, enquanto que um idoso de mais de 80 anos vai perder 8 vezes mais do que a média brasileira. Isso aqui simplesmente está tentando mostrar que, obviamente, os efeitos da pandemia via perdas de anos de vida é altamente concentrado entre a população idosa, porque a taxa de mortalidade é altamente concentrada, apesar de cada idoso ter que... A sobrevida de cada idoso ser menor, mesmo assim, a taxa de mortalidade é tão maior que os anos perdidos de vida estão altamente concentrados entre os mais idosos. Eles têm, acima de 70 anos, têm 5 a 8 vezes mais probabilidade de perder um ano de vida do que um jovem ou um trabalhador. Então, obviamente que os efeitos de saúde são altamente concentrados na população idosa. Tá? Aí eu queria passar para o gasto brasileiro. O gasto público brasileiro aqui é um gasto público líquido de impostos, ou seja, quanto que o governo gasta com você, menos o quanto que você paga de imposto para o governo. Tá? E está expresso como múltiplo da renda típica de um trabalhador. Então, 100 quer dizer que você está recebendo aquilo, liquidamente você está recebendo aquilo que um trabalhador ganha. Obviamente que esse número é negativo para os trabalhadores, porque eles pagam mais impostos do que eles recebem. Isso aqui é gasto público total, saúde, educação, transferência de renda, tudo. Né? Então, a gente percebe aqui o seguinte: os idosos recebem 97%, 92% do que ganha um trabalhador como transferência líquida, enquanto que uma criança recebe liquidamente 10% do que ganha um trabalhador. Lembrando que aqui está todo o gasto com educação, com saúde, com segurança, com tudo que você puder imaginar, ele está todos os gastos públicos aqui. Ou seja, a gente gasta pouco com criança e muito com idoso. A transferência líquida depois de pegar o que você paga e o que você recebe. Isso pode ser visto nesse gráfico, onde esse gráfico mostra qual que é o gasto líquido com um idoso comparado com o gasto líquido per capita com uma criança. A maior parte dos países do mundo está ali em torno de 2, ou seja, um país típico gasta 2 vezes mais com um idoso que com uma criança. O Brasil gasta 6 vezes mais com um idoso do que ele gasta com uma criança. Então, o que eu estou tentando mostrar é, bom, a pandemia vai gerar um viés contra os idosos por causa da saúde, mas o gasto público brasileiro, histórico, ele é viesado pró-idoso de uma maneira gritante a nível mundial. O resultado disso é essa coluna do meio, que é a pobreza relativa. Tá? Então, a pobreza relativa, a probabilidade de ser pobre de uma criança é 18%, 16%, enquanto que do idoso é 1%. Na verdade, o perfil etário da pobreza no Brasil, ou seja, uma criança ela é quase 20 vezes mais provável de ser pobre do que um idoso. Isso aqui depois de todas as transferências de renda dos idosos para as crianças tendo sido levados em consideração. Tá? Isso fica claro nesse gráfico. A linha azul é a pobreza, o perfil etário, né? O eixo horizontal é a idade, e essa linha mostra como que a pobreza
varia ao longo do ciclo de vida. Então, na verdade, quando você tem de 0 a 15 anos, a pobreza está lá em cima, em 35. Né? A média aqui é 20. Tá? E quando você é um idoso, a média está lá perto de 2%. Tá? Então, esse é um estranho país que, apesar da lá na Constituição, acho que artigo 217 ou 227, não é mais, que diz que a prioridade total tem que ser para as crianças, isso é meio estranho, porque a prioridade total não está sendo as crianças, a prioridade total está sendo os idosos, e as crianças têm um grau de pobreza super alto. Aqui, só para algumas vezes as pessoas dizem, não, mas depois os idosos transferem para as crianças. Então, essa linha amarela é sem a transferência dos idosos, e a linha azul é com as transferências dos idosos. É claro que a pobreza das crianças cai quando elas recebem as transferências dos seus avós, e a pobreza dos idosos sobe um pouquinho, na azul fica maior do que a amarela, mas a diferença é mínima. Na verdade, o impacto que o governo tem ao transferir um monte para o idoso e muito pouco para as crianças é gerar esse perfil bem exótico da pobreza no Brasil. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês é que a gente começa esse cenário com um país que tem um viés constitucionalmente pró-criança, na prática pró-idoso. E aí vem a pandemia e o risco dos idosos perderem um monte. Se a gente não tomasse medidas de distanciamento social e de redução da atividade econômica, etc., o custo disso para os idosos seria imenso. Então, obviamente, o que a gente fez foi promover um distanciamento social, somente em 2020, onde não tinha vacinas. A gente promoveu um distanciamento social que teve um impacto enorme sobre os trabalhadores e sobre as crianças, na medida em que as escolas ficaram fechadas. Né? Então, vamos ver o que aconteceu em 2020 com a população idosa. Obviamente, a população idosa sofreu muito, porque, nesse momento, a gente teve 195 mil mortes. Então, a gente fez aqui uma contabilidade. Se quiser saber a referência dessa contabilidade, eu já vou dar no minuto, mas em 2020 a gente teve 195 mil mortes. Cada uma dessas pessoas que morreram porque eram pessoas mais velhas, o número de anos perdidos, cada uma perdeu, em média, 18 anos de vida. Um ano de vida, segundo usando a metodologia da OMS, vale mais ou menos R$100 mil, um ano de vida, e, portanto, o custo total dessa perda toda foi 355 bilhões, ou 5% do PIB que eu representei aqui nessa barrinha verde. Ou seja, a perda em termos de saúde para a sociedade brasileira, altamente concentrada entre a população idosa, foi de 355 bilhões de reais e representou 5% do PIB. Bom, aqui eu estou dando meio que a referência de onde essas tabelas vêm, se quiser, olha lá no livro. Esse livro aí é gratuito, você pode baixar lá, vai ter 17 capítulos. Esse aqui é um apêndice que está nesse capítulo, explica como é que essas contas todas foram feitas aí com a metodologia da Organização Mundial da Saúde, tá? Onde o custo de um ano de vida é meio que 3 vezes o PIB, né? O PIB é 30 e poucos mil reais, per capita, né? Meio 35 mil reais, vezes 3 dá esses 100 e pouquinhos mil reais um ano de vida, tá? Bom, então, o impacto, eu queria que talvez vocês guardassem esse número, o impacto sobre a saúde foi 350 bilhões de reais. Essa foi a perda, 5% do PIB. O que aconteceu com os trabalhadores? Ora, os trabalhadores, esse gráfico aqui ilustra, os trabalhadores, a gente tinha 100 milhões na população economicamente ativa, esses 100 milhões caiu em 11 milhões. 11 milhões de trabalhadores perderam o seu trabalho, porque você pode ver aqui os ocupados, né? Ele é mais ou menos paralelo aos economicamente ativos, né? A taxa de desemprego não aumentou muito, era 13, passou para 14, era 13,5, passou para 14,1, e, portanto, você teve, na verdade, uma saída enorme de pessoas
mercado de trabalho, porque, obviamente, o cara que perdeu o emprego durante a pandemia não estava tentando conseguir trabalho porque não tinha oferta de trabalho. Mas você tem aqui uma saída de mais ou menos 10, 11, 12 milhões de trabalhadores. Na verdade, se você pegar... obviamente que esses trabalhadores que saíram não foram aleatórios, né? Alguns setores sofreram muito mais. Aqui a gente colocou o seguinte, no eixo horizontal é o nível de remuneração do setor médio, e no eixo vertical é a perda. Não é a perda, né? O ganho. Então, a perda vai ficar como número negativo, né? É como se fosse o ganho de porcentagem de aumento no emprego, que é tudo negativo a maior parte dos casos, exceto no setor público e no setor financeiro e na agricultura, onde você não teve perda de ocupações, mas aonde você teve mais perdas de ocupações, obviamente, foram em restaurantes e hotéis e no trabalho doméstico e serviços em geral. Então, obviamente, os trabalhadores que tinham salários mais baixos estavam em setores que foram mais afetados, exceto a agricultura, que não foi afetada negativamente pela pandemia. Então, obviamente, isso aqui não quer dizer que foram 10 milhões de trabalhadores, 11 milhões ou 12 milhões escolhidos aleatoriamente. Mas, quando a gente olha com cuidado a média de 2020 com a média de 2019, a diferença é uma perda de 7 milhões de postos de trabalho. Tá? Então, e a remuneração média ficou parada. E a desigualdade na remuneração do trabalho ficou parada. Então, a desigualdade de quem ficou ocupado ficou parado, a remuneração média de quem conseguiu ficar com o emprego ficou parada. Tá? Isso quer dizer que toda queda na massa salarial, que não foi pequena, foi uma queda de 220 bilhões de reais, essa é a queda, segundo a PNAD, na massa salarial dos trabalhadores. Essa queda foi de 3% do PIB. Então, o que eu queria que vocês lembrassem lembra, o custo para a saúde foi 350 bi. O custo para os trabalhadores, de perda de 7, 10 milhões de postos de trabalho, foi 220 bi por ano. Mas isso representa 3% do PIB, e mais do que isso, se você olhar o auxílio emergencial em 2020, foi 220 bilhões. Ou seja, o que os trabalhadores perderam foi 223 bilhões, segundo a PNAD. O que o auxílio emergencial colocou foi 230 bilhões. Logo, se a gente olhar aqui, a perda no mercado de trabalho foi de 3% do PIB e foi completamente compensada pelo auxílio emergencial. A questão que fica é se o auxílio emergencial foi para quem perdeu o emprego, ou se o auxílio emergencial foi para outra pessoa que não aquela. Ou seja, tem a questão se o auxílio foi para quem realmente precisava ou não. E aí, o auxílio emergencial devia ter ido para aqueles 11 milhões, 12 milhões, 20 milhões que perderam o emprego, e o auxílio emergencial, aqui, como o Ministério da Cidadania orgulhosamente diz, foi para 66 milhões de pessoas. Devia ter ido para 15 milhões, 20 milhões, foi para 66 milhões, beneficiando aí, sei lá, uma porcentagem gigantesca aí de 130 milhões de brasileiros. Ou seja, o auxílio emergencial, obviamente, foi distribuído por muito mais gente do que realmente foi afetado pela pandemia. Isso é bem óbvio. Mas dá para ver algo bem mais detalhado que isso, que é esse gráfico aqui. Nesse gráfico, o que eu fiz foi o seguinte, eu botei no eixo horizontal os pobres, do mais pobre para o mais rico. Então, aqui está acumulado. Os 10% mais pobres, os 20% mais pobres, os 30%, os 40%, os 50% mais, metade mais pobre, e assim por diante. E aqui na vertical, eu coloquei a porcentagem do auxílio emergencial que foi para os 10% mais pobres, os 20% mais pobres, os 30% mais pobres, e assim por diante. Né? Então, se o auxílio emergencial tivesse sido distribuído aleatoriamente, sem nenhuma focalização, obviamente que os 20% mais pobres teriam recebido 20%
do auxílio emergencial, que não seria uma boa ideia você simplesmente distribuiu aleatoriamente. Você queria distribuir para quem era mais pobre. Bom, o ideal seria uma curva igual a essa verde, onde os 20% mais pobres, por exemplo, nessa verde, receberia 75% do auxílio emergencial, 75% do auxílio emergencial estaria indo para os 20% mais pobres, né? Essa seria uma distribuição razoavelmente bem focalizada, 75% indo para os 20% mais pobres. Uma mais focalizada ainda seria essa aqui, onde 100% dos benefícios iriam para os 20% mais pobres. O que o Brasil fez, né? O Brasil tem essa característica, ele pode fazer uma péssima política, mas ele monta um sistema de monitoramento de tal maneira que a gente consegue saber que realmente a gente fez um péssimo negócio. Então, a PNAD Covid permitiu a gente acompanhar isso no detalhe, e a curva do auxílio emergencial pode ser construída com todos os refinamentos, e ela é essa aqui. Essa é a curva do auxílio emergencial, que ela mostra o seguinte: 70% do auxílio emergencial não chegou entre os 20% mais pobres. 70% não foi para os 20% mais pobres. E, mais impressionante, 1/3 do auxílio emergencial foi para a metade mais rica da população brasileira. Tá? Então, obviamente que isso aqui eu estou usando a distribuição de renda durante a pandemia entre as pessoas que não recebem, retirando o auxílio emergencial para fazer essa conta, né? Então, a pobreza aqui é a pobreza que aquela pessoa teria sem o auxílio emergencial. Então, é muito mal focalizado, porque, obviamente, eu tinha 15 milhões de trabalhadores que estavam precisando de um benefício grande, e o que eu fiz foi dispersar uma quantidade gigantesca de recursos entre 60, 70 milhões de pessoas, nem todos trabalhadores, etc. Bom, é claro que isso teve impacto sobre a renda do pobre, né? Só para a gente ter uma ideia, os 40% mais pobres, sem o auxílio, a renda deles teria caído 20%. Sem o auxílio emergencial, a renda dos 40% mais pobres, você pode ver, a gente sabe isso mês a mês, né? Graças à PNAD Covid, graças ao trabalho do IBGE, a gente sabe isso mês a mês. Então, a gente sabe que a renda dos 40% mais pobres teria caído 20% sem o auxílio. E, na verdade, subiu 30%. Na verdade, com o auxílio, essas pessoas tinham 30% de renda a mais do que elas tinham em 2019, em termos reais. Ou seja, as pessoas estavam mais ricas durante a pandemia do que antes da pandemia, os 40% mais pobres. Estavam 30% mais ricos por causa do abono. O abono fez essa mudança gigantesca que está aqui, apesar de ser muito mal focalizado. Claro, é 220 bilhões, a gente gastou em alguns meses 10 anos de Bolsa Família. Claro que isso vai ter um impacto enorme, embora você não precisasse gastar tanto dinheiro para ter esse impacto se você tivesse feito isso focalizado. Entre os 20% mais pobres, a coisa é mais impressionante. Entre os 20% mais pobres, os 20% mais pobres sem o abono teriam tido uma perda de 40% na sua renda. E, na verdade, eles estavam vivendo com 60% acima do que eles tipicamente recebiam em 2019. Então, na verdade, o abono, o auxílio emergencial, deu um tremendo overshooting aqui, quer dizer, ele fez as pessoas terem uma renda extremamente elevada, não é à toa que acabou com o impacto sobre a desigualdade, mesmo sem o abono, mesmo sem o auxílio emergencial, a desigualdade não aumentou durante a pandemia, né? Quer dizer, ela já vinha com uma tendência de aumento desde 2015, né? Desde 2014, 2015, a desigualdade já vem aumentando no Brasil, mas ela não teve nenhum aumento significativo. Com o auxílio emergencial, a desigualdade, obviamente, caiu, porque você colocar 220 bilhões de reais distribuído, embora não tão concentrado assim entre os pobres, é uma renda que era, pelo menos, na pior das hipóteses, igualmente distribuída em todo mundo. Então, 200 bilhões igualmente distribuídos já vai dar uma melhora na desigualdade, um pouco focalizado, ele foi um pouco focalizado, melhor ainda. Mas qual foi o impacto sobre as crianças? Então, o que eu mostrei os impactos sobre os idosos, enorme, 350 bi. Sobre
os trabalhadores 220 bi, mas foi meio que compensado por uma transferência de 220 bi. Resta saber quem vai pagar esse 220 bi que compensou os trabalhadores. População em idade escolar. O que aconteceu? Esse gráfico aqui ele mostra o seguinte. O eixo X é o engajamento de um aluno com a educação remota. Se você não se engajar, zero de engajamento, você perde 12 pontos de aprendizado. Depois eu vou dizer para vocês financeiramente o que significa 12 pontos na escala SAEB. Se você sumir da escola por um ano, você perde 12 pontos de aprendizado, de proficiência. Se você fizer uma prova no início do ano, sumir e voltar um ano depois, você vai ter 12 pontos, você vai perder 12 pontos em relação ao que você aprenderia se você tivesse ido à escola normalmente. Tá? Então, se você fizer uma prova no início do ano, o seu irmão gêmeo for à escola e você não, no final do ano você vai estar 12 pontos abaixo do seu irmão gêmeo que foi à escola. Tá? Mas, durante a pandemia, quem seguir a educação remota não é igual ao presencial. Na verdade, se você se engajar 100%, que é o que está aqui, você vai perder 4 pontos. Então, a questão é, você pode perder 4 pontos se você fizer tudo aquilo que o ensino remoto te disser para fazer, ou você pode perder 12 pontos se você não fizer nada. O que o Brasil fez? De novo, o IBGE é fantástico. Ele mediu o engajamento das crianças durante toda a pandemia. Então, a gente sabe, o Brasil é um dos poucos países do mundo que sabe exatamente quantas horas a criança estudou em casa, cada uma, quantas horas e quantos dias ela estudou em casa. Então, a gente sabe que, em média, no Brasil, as nossas crianças estudaram 35% do que elas deveriam ter feito. Elas fizeram 35% das tarefas que elas deveriam ter feito da educação remota. Isso quer dizer que a perda delas foi de 9 pontos na escala SAEB. Tá? Então, a gente sabe que a perda está aí entre 9 e 10 pontos na escala SAEB. Isso foi o que foi perdido pelas crianças em idade escolar por causa do fechamento das escolas. Tá? O que isso significa? Isso é muito, isso é pouco? Bom, aí a gente foi precificar isso. Para precificar isso, a gente pegou uma combinação, tem a tese de doutorado do Serguei Soares, ele calcula qual é o impacto de saber 1 ponto a menos de matemática, né? 10 pontos a menos de matemática, sobre a sua renda ao longo da vida. E a conclusão é que cada ponto dá mais ou menos 0,5%, tá? Logo, 10 pontos é 5% a menos de renda ao longo de toda a vida. Tá? Então, se você aprendeu 10 pontos a menos, você vai ter, ao longo da sua vida, 5% a menos de renda, a menos que você recupere esses 10 pontos que você não aprendeu. Né? Mas a perda em 2020, se ela é de 10 pontos, ela é de 5% da renda de um jovem desse. E, nesse estudo aqui, que a gente fez com a Fundação Roberto Marinho, que também vocês podem, se quiserem, baixar gratuitamente, a gente estimou que, se você concluir o ensino médio, a tua renda, o valor presente da tua renda ao longo de toda a vida é R$430 mil. Logo, 5% de R$430 mil, a perda é de R$20 mil. Ou seja, avisa para cada criança, jovem, adolescente que estava no Brasil em 2020, que todos eles perderam R$20 mil durante aquele ano. Ora, como nós temos 35 mil alunos nas escolas fundamental e médio, multiplicando isso, a gente chega numa conclusão de que isso dá mais ou menos 750 bilhões. Então, recapitulando, 350 bilhões, a perda dos óbitos. 220 bilhões, a perda do trabalho, de renda de trabalho, que foi compensado. 750 bilhões, a perda o valor da perda de aprendizado, que, obviamente, vai se integralizar em anos futuros. E, portanto, essa aqui é uma perda que a gente não pode recuperar, obviamente, se a gente conseguir fazer com que aquelas pessoas que perderam esse aprendizado voltem a ter esse aprendizado. Você pode dizer, não, espera aí,
Bebê, esse 10% teu é absurdo. Então, eu estou te mostrando aqui um dado do Banco Mundial, onde ele estima isso para vários países, ele estima isso para o mundo inteiro, estima para a América Latina, ele estima que dá 12%. A perda, segundo o Banco Mundial, em termos de remuneração, quantos pontos de o valor presente da remuneração das pessoas ao longo de toda a vida, média foi 10. é de 12%. Tá? Bom, mas isso, então, quer dizer o seguinte, que essa perda aqui é de 9% do PIB. Se a gente botar naquele gráfico, olha onde que vai parar. Então, o que a gente teve durante a pandemia? A gente começou a pandemia dizendo o seguinte, temos que proteger os idosos. Nós estamos num país que, historicamente, só protege os idosos. Ou protege os idosos muito mais do que as crianças. Na hora da pandemia, a gente falou, não, desculpa, crianças, trabalhadores, mas o risco aqui dos idosos é muito maior. As crianças e os trabalhadores foram extremamente generosos, se comprometeram com o distanciamento social, fechamos as escolas, e esse custo acabou sendo de 220 bilhões para os trabalhadores, que foram compensados praticamente instantaneamente, e as crianças receberam um prejuízo de 750 bilhões, que é quase 10% do PIB. E aí a pergunta quem vai fazer essa compensação, porque isso significa um aumento drástico na desigualdade intergeracional. Durante a pandemia, nós protegemos idosos corretamente, as crianças tiveram uma perda que poderia ser bem menor se o engajamento com o ensino remoto fosse maior, mas nós precisamos trabalhar na compensação desse azul, senão nós vamos aumentar ainda mais a desigualdade intergeracional no Brasil, que já é recorde mundial. Bom, mas pior que isso, a gente aumentou a desigualdade entre as crianças. Esse gráfico aqui, ele vai do rico para o pobre. O 0 é o rico, o 100 é o pobre. Pobre, socioeconomicamente falando, levando em consideração toda a discriminação e etc., que você quiser levar em consideração. Isso quer dizer o seguinte, que uma criança numa família rica, a probabilidade, o engajamento médio era 84%. Enquanto que numa família pobre, o engajamento era 22%. Então, essa média, que em São Paulo é 47%, no Brasil é 37%, mas em São Paulo é 47%, aqui é o dado de São Paulo, em São Paulo a média é 47%, mas essa é uma média de um grupo que é 84% e o outro que é 22%. Esses grupos têm nome. Olha só, quem é o grupo que está do lado de cá? 84% são homens, 91% negros, 20% na área rural, com uma renda per capita de R$300, e os pais têm 8 anos de escolaridade, enquanto que do lado de cá eu tenho meninas brancas na área urbana, com um pai com uma família com uma renda de 3.600 per capita e com educação média completa. Então, tem uma enorme transmissão intergeracional da pobreza. Ou seja, eu tenho aqui que essa perda educacional não só ela é gigante, mas ela é muito desigualmente distribuída, porque aqueles pais que não eram pobres conseguiram garantir que seus filhos tinham acesso à educação remota, enquanto que os pobres não tiveram acesso à educação remota, e, portanto, esses 700 bi, né, se você fizer per capita, é uma média, mas ele é altamente desigual. Tá? E, portanto, a gente pode ver aqui que um vai perder 11 e o outro vai perder 5. Ou seja, um vai perder 2 vezes mais do que o outro. Essa é a desigualdade. Bom, mas, durante a pandemia, a gente teve que gastar um monte. A dívida pública brasileira, como porcentagem do PIB, segundo esse gráfico aqui, chegou a 100%. Quem vai pagar essa conta? Provavelmente as crianças. Então, as crianças, para proteger a população idosa corretamente, promoveram um distanciamento, participaram de um distanciamento social importante, que levou ao fechamento das escolas. Então, aquela desigualdade que já era enorme, ela aumentou, porque a perda devido ao fechamento das escolas é gigantesco,
E, além disso, a população trabalhadora recebeu um benefício de 220 bilhões, que corresponde a um aumento na dívida pública que será pago por essas crianças no futuro. Logo, nós temos aqui um acirramento drástico da desigualdade intergeracional. Nós temos agora crianças que no futuro serão mais pobres, terão uma dívida maior para pagar e a desigualdade entre elas muito maior, por causa da diferença gigantesca na probabilidade de se proteger contra os males de uma educação remota. Bom, então, dá para resolver tudo isso? Claro que sim. Sim, dá. E vai custar caro? Não, não vai custar caro. Eu acho que a gente pode mostrar que não vai custar caro resolver esse problema. Vai custar concentrar o gasto em quem precisa, em particular, concentrar os gastos nas crianças. Um país que gasta 6 vezes mais com o idoso do que com uma criança tem chance de... não precisa gastar mais, mas ele precisa reorganizar o seu gasto. Né? Bom, se não vai custar caro, então vai ser complicado a Bessa fazer isso. Não vai. Não vai ser tão complicado assim. Bom, então, cara, se dá para fazer, não é caro e não vai ser complicado, conta aí para a gente como que faz, então. Tá certo? Aí eu diria para você, bem, aí o Instituto e o Jatobá têm que me convidar de novo para eu contar para vocês como que dá para fazer isso, e a história continua. E só para vocês não ficarem muito tristes, a esse PowerPoint eu vou somar 2 outros que mostram qual é a solução para a pobreza sem gastar dinheiro, como que dá para resolver o problema da pobreza no Brasil sem gastar dinheiro, como o Betinho dizia, pobreza é um negócio muito barato, né? E como que dá para resolver o problema educacional, e aí custa um pouco mais caro, mas não é tão caro assim. Tá? Mas, se vocês quiserem no detalhe, aí vocês têm que me convidar de novo aí. Obrigado. O convite já está feito. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, você nos surpreende. A mim não, porque eu já lhe conheço, tá certo? Então, eu queria abrir o debate, mas antes de passar o debate para os demais membros da sala, é uma sala que tem aqui muitas personalidades, pessoas amigas, pessoas representativas do mundo, profissionais liberais, políticos, né? A ONG está conosco também. Eu queria passar a palavra para Sérgio Buarque. Eu queria, Sérgio, que em até 10 minutos, ele pode ser 7, 8, 9, 10, ele define, ele fizesse os comentários a partir das questões que foram levantadas por Ricardo, que, como ele disse, são questões que envolvem alguma polêmica, e envolve também alternativas de política, algumas delas, inclusive, ainda não desvendadas para todos nós, mas que nos deixaram curiosos. Por favor, Sérgio. Obrigado, Jorge. Ricardo, minha expectativa é que você venha fazer uma segunda apresentação por um custo tão baixo como foi essa. Porque se alguém tiver que pagar a conta pela sua solução, a gente não vai poder fazê-lo, vamos ter que passar para outra. Mas eu acho que... aliás, eu costumo pensar, a solução pode até ser fácil do ponto de vista do cálculo econômico que você faria, da definição de focalização de prioridades, mas será muito difícil do ponto de vista político, por conta do jogo de interesses, do jogo corporativo, né? A defesa dos interesses fragmentados, etc. Mas isso a gente deixa para a próxima fala sua. Eu queria começar dizendo que você fez questão de enfatizar que as crianças vão pagar esse custo que a gente teve que assumir
durante a pandemia, e sua análise mostrou isso muito bem. Mas eu queria ler de outra forma. Eu queria dizer o seguinte: o Brasil vai pagar. Quer dizer, não são as crianças que vão pagar. O Brasil vai pagar porque a gente está acentuando um comportamento nefasto que você mostrou no início, antes de entrar no próprio impacto da pandemia, que é o fato de que a gente gasta muito recurso no passivo, muito recurso com previdência, assistência social e pouco no futuro. Quer dizer, se a gente diz que as crianças são o futuro, aí pensando no Brasil, não é aceitável que o Brasil gaste muito mais com os idosos e até mesmo com assistência social no sentido mais geral, do que naquilo que constrói o futuro do país, que são as crianças. E, pelo que você mostrou, isso foi acentuado pela pandemia. No caso dos idosos, você fez uma análise muito interessante mostrando que praticamente o que seria quase 5% do PIB foi a perda em vida, que correspondeu mais ou menos ao que caiu o PIB nesse ano de 2020, alguma coisa como 4,5%, mas que teve também como resposta o investimento pesado que o Estado fez, exatamente na saúde, para atender aqueles que eram mais vulneráveis, claro que era, sem analisar, sem querer analisar do ponto de vista ético, mas foi o gasto muito alto que foi feito, e que aí, claro, pago pelo conjunto da sociedade, principalmente pelas crianças. Agora, a outra coisa interessante é que, se eu entendo que a gente estava, e eu acho que é uma coisa que muita gente tem dito, eu não estou adiantando nada, é que a gente está com foco errado na estrutura das políticas públicas, na estrutura do orçamento, quando os recursos para a educação, pelo menos federal, não passa de 100 bilhões de reais por ano, alguma coisa mais do que isso, e quando você vê o passivo, que aí, por exemplo, Previdência Social, se não me engano, está mais de 500 bilhões por ano. Isso tem história? Tem. Isso não dá nem para abandonar, mas isso mostra como a gente está, para usar uma expressão dele, a gente está de costas para o futuro. Né? E a gente aumentou esse nosso olhar para o passivo durante a pandemia, exatamente durante a pandemia. Agora, você me chama a atenção uma coisa muito interessante, é que, embora a gente possa dizer que dentro do segmento de trabalhadores, né, digamos em outras palavras, da população em idade ativa, não houve perda, porque, do ponto de vista agregado, né? Do ponto de vista agregado, porque o que teve do valor que representa o desemprego foi compensado por parte dos auxílios emergencial, mas aí dentro houve uma desigualdade muito grande. Então, mais do que uma desigualdade geracional, acho que você mostrou também uma desigualdade interna nesse segmento, que, em princípio, não perdeu, quando a gente analisa de forma agregada, mas que houve aí dentro como você mostrou, uma distribuição muitíssimo desigual e com um volume excessivo de recursos alocados para atender precisamente aquele segmento que estava sem ocupação e, portanto, sem renda. Né? Para terminar, da análise que me chamou a atenção, é que, se as crianças é que vão pagar, uma parte das crianças vai pagar mais do que outras. Houve, né? E aí tem a ver com a desigualdade anterior, que é a desigualdade de acesso a meios digitais, que foi um fenômeno que, de fato, gerou um componente importante de desigualdade também no trabalho. Quer dizer, em grande parte, quem tinha acesso e condições de ter um trabalho remoto, da mesma forma que a criança de ter um acesso à escola remoto, quem trabalhou remotamente, os segmentos que tinham acesso e que o seu trabalho permitia um trabalho remoto, aquele que você mostrou lá, o setor financeiro, né? A agricultura menos, é por outra razão que a agricultura não caiu, esses se beneficiaram, e aí a gente pode dizer que, mesmo no segmento daqueles que trabalham, a desigualdade pode ter sido acentuada também por conta
de um fenômeno que veio acompanhado da pandemia, que foi a aceleração da transformação digital. Quer dizer, a gente estava com tudo isso mais ou menos ali para acontecer. O Zoom da vida, os outros mecanismos de trabalho remoto, de compra remota e de mesmo escola remota, já estavam se desenhando, já estavam quase disponíveis, mas se intensificaram. E isso criou, ao meu ver, um outro segmento de desigualdade que eu não tenho como estimar e calcular, mas é um segmento de desigualdade que decorre de uma distribuição desigual anterior à transformação digital, ao processo de transformação. Aquele gráfico que você mostrou das crianças que as conseguiram e as que não conseguiram menos acompanhar remotamente a sala de aula, reflete essa desigualdade, né, do acesso, que não é só o acesso momentâneo naquela hora da sala de aula, mas já uma familiaridade com formas remotas de lidar com informação, que era exatamente aquele segmento que você colocou lá, né? Branca, mulher jovem, branca, de renda de 3.600, lá, com pais com educação lá, acima de 11, que isso tudo está acompanhado com essa aceleração da transformação digital. Eu acho que quando a gente pensar em... Aí estou desafiando você. Quando você vier com sua proposta de mudança, uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar é quebrar essa desigualdade no acesso aos mecanismos da transformação digital. Eu me lembro que, na época que estava a educação remota, aqui em Pernambuco, pelo menos, houve várias tentativas do governo de criar alguns atalhos para que crianças que não tinham internet em casa, crianças que não tinham acesso a esse meio remoto de escola pudessem reduzir a sua dificuldade de acessar, mas foi muito rápido, não dava tempo. Mas, do ponto de vista de uma estratégia estrutural, eu acho que a gente tem que pensar realmente também. Eu estou um pouco desafiando você lá na frente, alguma coisa que mexa com isso. Quer dizer, na ocasião, eu dizia para um amigo meu, que é secretário de Educação, olha, eu acho que vocês têm que botar uma antena de internet nas zonas pobres para poder acessar e distribuir iPad para esses meninos todos. Quantos são? É muito? É. Mas vamos ver como é que a gente reduz isso. Era difícil, era extremamente caro, era demorado, levava um pouco mais de tempo, não era algo que pudesse ser feito no meio da pandemia, com resultados satisfatórios, embora tenha havido tentativa. Houve tentativa até de passar por meios televisivos, as crianças acompanharam pela televisão, mas era precaríssimo, né? Mas aí me parece que, aí pensando em termos estruturais, que isso é uma primeira coisa, a transformação digital vai se acelerar e isso vai promover desigualdade em vários outros segmentos e também no acesso a formas de trabalho remoto e escola remota. Agora, onde eu desafio você trazer realmente, sem pagar nada, uma proposta barata, fácil e rápida, é que a gente quebre essa estrutura nefasta de estar sempre de costas para o futuro, porque o passivo social que a gente acumula é tão pesado e tem estruturas tão rígidas que dificulta fazer uma transferência de renda, para usar uma expressão, do passivo para os ativos, dos passivos sociais para os ativos sociais, e entre os ativos sociais, claro, o principal deles é a escola, é a formação das crianças para o futuro. Acho que eu fui mais econômico do que você me cobrou, não é, Jatobá? Obrigado, Sérgio. Antes de passar a palavra para um comentário ou pergunta, que eu peço que seja breve, né, por causa do horário, eu queria que Ricardo comentasse os comentários de Sérgio. Ele fez alguns questionamentos, algumas provocações, então, antes da gente abrir para os membros da sala e para quem está no YouTube nos assistindo, e quem está na sala, eu coloquei aqui uma mensagem para todo mundo: se inscrevam, por favor, no chat, senão vai ser difícil, no meio da tela, saber quem está levantando a mão, quem não está levantando a mão,
Então, quem quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, se inscreva no chat. Eu vou seguir a ordem que está no chat. Devolvo a palavra agora para Ricardo Paes de Barros. Sérgio, obrigado aí pelos comentários. Quer dizer, eu acho que a gente está de acordo. Eu acho que a questão da inclusão digital assim, é meio que central, né, para o futuro da desigualdade brasileira, como você colocou, em qualquer coisa, não é só educação, é no trabalho, é na saúde, é em qualquer coisa. Você vai... Então, o Brasil vai precisar trabalhar tanto na inclusão financeira, né, quanto na inclusão digital, porque são absolutamente componentes centrais para você conseguir garantir, no século XXI, qualquer direito humano vai meio que passar pelo... Da mesma maneira que a alfabetização era importante no século XX, a inclusão digital e financeira, né, vai ser vital no século XXI. Então, acho isso muito importante. Mas eu acho que você tocou num outro ponto fundamental também, que é a dificuldade política de resolver esse problema. E a dificuldade política de resolver esse problema, eu acho que é muito clara naquele slide que eu coloquei aqui para vocês, onde o Ministério da Cidadania orgulhosamente diz que chegou sei lá, 130 milhões de pessoas. Ele devia estar envergonhadamente declarando que chegou em 130 milhões de pessoas, porque qualquer base de dados que qualquer pessoa utilize sabe que não tinha isso no Brasil de pessoas passando fome. Não tinha, a cada 2 brasileiros, não tinha um passando fome. Então, não fazia sentido fazer uma transferência para 130 milhões de pessoas. Não fazia sentido algum, segundo nenhuma fonte de informação, né? Então, obviamente que nós temos 2 grandes dilemas. Um que é a descoberta de que transferir para mais pessoas parece ser politicamente legal, quando, na verdade, o certo seria transferir mais para um número menor de pessoas que realmente precisam. Tá certo? Então, o que a gente está fazendo é tapar um buraco em cada rua. E aí não dá para, na verdade, andar em nenhuma rua, porque toda rua tem buraco, mas eu tapei um buraco em cada rua, não adianta nada. Então, é isso que a gente está tentando fazer com a política social brasileira. A gente está pulverizando a política social brasileira. A outra coisa que qualquer solução para a pobreza requer é a capilaridade, ou seja, quem sabe quem é pobre e quem sabe por que o pobre é pobre é o agente local. Logo, não tem política de combate à pobreza que não seja baseada numa ação local de muito alta qualidade. E aí, o nosso grande senador, ministro, governador Cristóvão, ele sempre chama a atenção de que a gente tem que, às vezes, federalizar. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente pode discutir lá com o Cristóvão se na educação funciona. Pode federalizar várias coisas, mas, na verdade, o atendimento ao pobre tem que ser 1 a 1. Ou seja, vocês no Nordeste, nós temos um exemplo fantástico, que é o Banco do Nordeste. Ele dá microcrédito produtivo orientado, olho no olho. Eu tenho que ter o agente de crédito trabalhando com aquele pequeno empreendedor para saber qual é a necessidade de assistência técnica, de apoio à comercialização daquele cara para poder fazer aquele crédito ser produtivo. Então, a mesma coisa, a saída da pobreza, a inclusão produtiva. Tem que ser um atendimento 1 a 1. A pobreza hoje no Brasil ela já não é tão grande, nós temos 250 mil agentes da assistência social espalhados pelas comunidades brasileiras, locais, 250 mil locais, nas localidades, que sabem quem é pobre e quem não é pobre, e a nossa política social se recusa a ser descentralizada. Ela se recusa a chegar na localidade, ela quer resolver o problema eletronicamente a partir de Brasília. Isso não vai acontecer. Então, isso são dificuldades políticas. Uma é reduzir o número de beneficiários para aumentar o poder de fogo e o poder de realmente tirar alguém da pobreza, essa é uma coisa. E a segunda coisa é usar a capilaridade que nós já temos para realmente chegar no pobre
de uma maneira individualizada, né? E, no caso da educação, os problemas são mais graves, como você colocou, e mais complicados de como é que a gente lida com toda essa a individualidade. Mas fico aqui para a gente poder ter mais tempo para discutir, mas acho que realmente a solução não só teoricamente, mas do ponto de vista prático, relativamente simples, desde que as instituições funcionassem e desde que a nossa vontade política fosse de que a gente focasse mais atenção em quem mais precisa e tivesse uma política social mais descentralizada, mais localizada. Jatobá, contigo. Obrigado, Sérgio. Está inscrito para uma pergunta, Edmar Baixo. Edmar, por favor. Obrigado, Jatobá. Obrigado a todos aí. Ricardo, realmente fascinante, como sempre. Deixa eu ter um pouquinho de controvérsia aqui com você. Não podia... É claro que o objetivo é focar no pobre para poder reduzir a pobreza, e isso não custa muito. Mas a questão da pandemia era uma coisa mais específica, né? O problema, quando nós estávamos pensando no auxílio, não era para resolver o problema da pobreza em si, era para reduzir a perda de renda de quem teve perda de renda, independente de onde está na distribuição de renda. Então, na hora que você fala assim, foi mal focado, eu queria ver um gráfico que dissesse o seguinte, entendeu? Por nível de renda, qual foi a perda de renda em função da pandemia? E, por nível de renda, qual foi a compensação que o governo deu em termos do auxílio para resolver o problema? Você mostrou que para os 20% foi mais do que necessário, né? O que indica que houve alguma focalização, quer dizer, se falou, não, porque teve lá gente lá que teve um terço lá para o 50% mais rico, mas 50% mais rico também perderam renda. Entendeu? E o objetivo ali não era reduzir a pobreza, era compensar a perda de renda, ou não? Ricardo. Não, acho que não. Eu acho que se o rico tem uma perda de renda, eu não acho que eu tenho que fazer uma política social para compensar. Se um rico perdeu 100 mil reais, eu não tenho que fazer uma política social para compensar ele de 100 mil reais. Eu não sou culpado pela pandemia, então não acho que eu tenho que compensar o rico. Eu tenho que... E a política não é para compensar quem perdeu renda, a política é para garantir uma renda para quem não tem renda. Então, eu acho que a política devia ser dar renda para quem não tem renda, né? Obviamente que se eu tenho muito dinheiro, eu vou dando renda, mas faz pouco sentido eu transferir renda para um cara que tem uma renda mensal de 10 mil reais e dá para ele mais 300 reais, quando, na verdade, tem alguém com 100 reais e eu não estou dando mais para ele. Então, eu acho que a ideia da transferência de renda não é compensar a perda de renda, absolutamente. Isso aqui não é um seguro que vai compensar as pessoas pela perda de renda dela. Isso aqui é uma maneira de garantir uma renda mínima para todos. Então, eu tinha que estabelecer uma renda mínima e garantir que todo mundo chega naquela renda mínima. Se todo mundo chegou naquela renda mínima, eu quero gastar mais, eu fico me perguntando por que eu quero gastar mais, por que, na verdade, antes da pandemia, o piso, vamos dizer, essa renda mínima no Bolsa Família antes da pandemia era R$ 90, 89. Por que durante a pandemia essa renda, tudo bem, durante a pandemia eu quero botar ela em 200, tudo bem, mas botar ela em 400, 500, não sei por que durante a pandemia a linha de pobreza tem que ser mais alta, né? Agora, eu acho que o grande erro foi montar um sistema de distribuição de renda que nasceu cego para continuar cego. Ou seja, não foi um sistema assim que no primeiro mês falou, olha, não sei o que está acontecendo, vou distribuir renda para um monte de gente. Mas no segundo mês, eu vou aprender
quem é pobre e quem está recebendo renda que não devia receber renda, e vou ajustando. O BEM, que é aquele outro programa que o governo fez, ele teve esse sistema de ajuste, ele não era cego, então ele ia aprendendo. Então, o grande problema do auxílio emergencial é que ele começou sem saber quem era pobre no Brasil e terminou, depois de 9 meses, sem saber quem era pobre no Brasil, porque ele nunca perguntou. Ele pode dizer o seguinte: olha, no primeiro momento não dá para perguntar para o CRAS quem é pobre. Tá bom, distribui o dinheiro aí de uma maneira um pouco anárquica. Mas no segundo mês, aí você vai olhar direito para quem está recebendo e vai perguntar se quem está recebendo. Ou seja, você tinha que embutir no auxílio um processo de aprendizado de quem era pobre e quem não é pobre. E o auxílio ele foi cego do primeiro mês ao último mês. Então, assim, é claro que ele aumentou a renda de praticamente, acho que todo mundo. Em todas as faixas de renda, a renda foi mais alta, não sei se em todas as faixas de renda, mas praticamente todas as faixas de renda, a renda era mais alta em 2020 que em 2019, quer dizer, porque foi aquilo. A perda foi 220, o cara injetou 220. Então, mas eu acho que tinha que ser focalizado no momento inicial, não dava para ser focalizado, talvez desse, não sei, dependia de o que você ia mobilizar, mas não ter criado um sistema onde o próprio programa aprende com ele mesmo, com a informação que ele gera, foi um erro, e a gente terminou dezembro de 2020 não sabendo se quem está beneficiando merecia ser beneficiado ou não, tão cego quanto a gente estava no início, porque a gente não perguntou localmente o que o pessoal local achava disso. E, ao mesmo tempo, os governos locais estavam identificando quem estava passando fome e fazendo transferência para quem está passando fome. Então, eu acho que essa era Obrigado. Essa é uma visão. Obrigado, Ricardo. Mais alguém quer se inscrever? O chat está aberto para novas perguntas. Cristóvão ali, grande Cristóvão. Eu me inscrevi. Escreveu? Eu me inscrevi lá atrás. Está com a mão levantada lá, Cristóvão. Ok. Por favor, Cristóvão. Boa noite a cada um e a cada uma. Obrigado, Jatobá. Eu quero começar dizendo, desculpe a rouquidão, o meu fascínio com o Ricardo, com o Paz de Barros. Ele consegue tratar as coisas com o máximo de seriedade da matemática, mas colocando alma na matemática. Ele coloca ética nas equações. E o que ele apresenta é irrefutável. É a realidade. O PB é o antinegacionismo. Ele mostra como as coisas são. Isso me fascina. Não é à toa que eu tinha uma foto minha com ele no meu gabinete por onde eu passava. Porque ele, além dessa seriedade, dessa competência de ver a realidade, ele tem compromisso com a pobreza. Ele tem um compromisso ético com os problemas da exclusão social. Então, primeiro, esse fascínio. Segundo, é uma pergunta em relação ao que ele coloca de realidade. Por que somos assim? Não tem a menor dúvida, nós priorizamos aos velhos, como ele mostra. Por quê? Lá atrás, eu acho que o próprio Barça usava essa palavra muito, caiu de moda, a palavra idiosincrasia. Qual é a idiosincrasia brasileira que faz a gente ficar de costas para o futuro? Eu creio que são corporativismo, e o Sérgio até tocou nisso, o imediatismo e um desprezo à educação como valor fundamental. Veja como, na hora do fechamento, por causa da pandemia, todos queriam abrir os bares, os hotéis, os restaurantes, o comércio. Poucos falavam em abrir as escolas.
Aí somou-se a essa falta de ânsia pela educação o corporativismo dos professores. Eles dificultaram, sim, a abertura. Em vez de dizerem, nós queremos medidas sanitárias radicais para que possamos ir trabalhar sem medo, preferiram dizer, enquanto não houver condições sanitárias, não devemos voltar. E o que aconteceu? De todos os países do mundo, o Brasil é o que ficou mais tempo com as escolas fechadas. Os outros encontraram maneira de abrir. Então, o porquê da preferência pelos velhos? Por que de costas para o futuro? É o imediatismo e o corporativismo. Não tem corporativismo de criança. Criança não tem sindicato, criança nem vota. Mas nós todos estamos chegando a velhos. Os sindicatos estão preocupados com a aposentadoria e é uma ânsia de soluções imediatas. Aí é que eu acho, Ricardo, que você, na hora que for trazer a sua próxima palestra dizendo o que vai fazer, não sei como você vai ter que trazer algumas sugestões de como quebrar essa idiosincrasia. Veja que eu estou dizendo que não é culpa dos políticos, é uma idiosincrasia, é uma cultura, é um ethos brasileiro. E os políticos seguem para ganhar voto. Tem um ethos que facilita esse de costas para o futuro, essa prioridade aos velhos, essa força dos sindicatos sobre os interesses nacionais. Eu estou curioso de ver quais são as propostas que virão, mas eu fico preocupado de saber como é que vamos quebrar esse ethos, essa idiosincrasia perversa que nós temos no Brasil, formada ao longo de séculos, de desprezo à educação, de preferência pelo imediatismo e de valorização dos interesses corporativos. Eu creio, PB, que foi isso que fez com que tenhamos tratado o problema do Covid dessa forma. Tentamos resolver o imediato. Esse ponto baixo tem razão. Era essa a tarefa realmente. Vamos resolver agora. Tem fome, vamos dar dinheiro. Mas não houve uma preocupação de como superar depois que a epidemia passasse, como reduzir os custos posteriores. Nós trabalhamos com os custos existentes no momento. Desprezamos os custos que viriam depois. Daí ser tão importante a sua volta aqui, com esse seu jeito de dar alma à matemática, de dar sentimento às equações, trazendo propostas. Mas vamos juntos discutir como quebrar essa maldita idiosincrasia brasileira do imediatismo, do corporativismo e do desprezo à educação. Isso é que levou a olharmos para os velhos e não para as crianças e ficarmos de costas para o futuro. Grande abraço, muito obrigado. Foi algo irrefutável que você mostra. É daqui para frente que vale a pena a gente trabalhar agora. Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, Cristóvão. Só enfatizando o que você está colocando, que, na verdade, não é bem um problema dos políticos, o Banco Mundial ele fez um estudo muito interessante, que é o seguinte: durante a pandemia, ele pegou o número de artigos na imprensa, ele pegou o número de artigos na imprensa que falava sobre vacina e o número de artigos na imprensa que falava sobre fechamento das escolas. E o que ele mostra é o seguinte: nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, tinha 10 vezes mais, equalizando o número para cada um artigo sobre vacina no Brasil e nos Estados Unidos tinha 10 vezes mais artigos contra o fechamento das escolas do que no Brasil. Não é uma nem duas vezes, não. No Canadá, na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, tinha 10 vezes mais discussão pública contra o fechamento da escola, ou seja, era 10 vezes, em termos relativos, né? Era 10 vezes mais preocupante
o fechamento das escolas do que, na verdade, a discussão de se ia ter vacina para todo mundo e qual era a eficácia da vacina, e etc, etc, etc. Então, não estou falando em termos absolutos. Eles tinham mais discussões sobre as duas coisas. Mas é muito impressionante como que, no Brasil, realmente, a gente alcançou muito rapidamente um consenso de que o lugar, que o correto das escolas está fechado. Até seja dito alguma coisa em contrário, a solução era fechar as escolas, quando, como o Cristóvão colocou, a solução era garantir, em primeiro lugar, a vacina para todo mundo que estava na escola, condições sanitárias ideais para que as escolas funcionassem, de tal maneira que as escolas pudessem ser as primeiras a voltarem a funcionar, e não as últimas, como aconteceu no Brasil, né? Então, isso é alguma coisa que a sociedade brasileira aceitou espontaneamente, né? Não foi. Então, eu acho que o resultado disso é o custo de aprendizado. Nenhum país, eu não sei, mas praticamente nenhum país que eu tenho notícia ficou com as escolas fechadas mais tempo do que o Brasil. É impressionante esse desleixo. Então, a desigualdade intergeracional só aumentou. As crianças pagaram um custo muito maior. A questão agora é que nós vamos ter que compensar essas crianças por esse custo gigante que elas tiveram que pagar, né? E uma solução para isso, né, só respondendo um pouco Sérgio, é a educação ao longo de toda a vida, né? Porque muitos desses jovens que terminaram, entre aspas, o ensino médio, eles vão ter que continuar aprendendo, né? Então, na linha lá de Incheon, que diz que, a partir de agora, educação tem que ser ao longo de toda a vida, o Brasil vai ter que praticar uma educação ao longo de toda a vida para conseguir recuperar isso. Então, nós vamos ter que oferecer serviços educacionais para a gente que já terminou o ensino médio, entre aspas, para que essas pessoas possam aprender. Então, a gente vai ter que oferecer isso, eventualmente com bolsa de estudos, para o cara aceitar isso, com uma pedagogia e com uma oferta em horários diferenciados. Então, vai ter que ser uma maneira muito criativa para compensar esse fechamento meio que aceito por todos, mas de justificativa bastante controversa. Bem, obrigado, Ricardo. Nós estamos ainda abertos aí para perguntas. Alguém, eu não estou vendo ninguém inscrito aqui no chat. Raul Henrique. Raul, por favor, a palavra é sua. Tão rápido assim. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou disputando com o Cristóvão essa cadeira da primeira fila de fã número 1 de Ricardo Paes de Barros. Acompanho ele há muitos anos e acho que Cristóvão foi impecável no que falou sobre Ricardo. Uma pessoa que tem uma capacidade ímpar de compreender, de estruturar, de quantificar os problemas e de apontar soluções. Eu ando muito pessimista com o Brasil pelo que eu tenho visto no Congresso Nacional, porque a gente vê que as soluções são possíveis, que elas são possíveis de serem construídas racionalmente, mas o Brasil não consegue levar adiante essas políticas que reflitam essa compreensão como a que Ricardo nos apresentou. E acho que nessa legislatura, independentemente do fenômeno do Bolsonaro, que é uma coisa que vai passar como um cometa na história do país, eu acho que nessa legislatura a gente tem uma demonstração de que a velha política, o submundo da política, ele emergiu com uma força muito maior do que no passado. Quando começou a legislatura, eu achava que a gente tinha um novo momento no país, que o debate, por mais vulgar e por mais rasteiro que fosse, ele se dava mais no plano político, ideológico, mas, de repente, a força do submundo da política emergiu como eu nunca tinha visto no passado, nem com Eduardo Cunha. Para a gente ter uma ideia do que é isso, a maior obra de infraestrutura da história da região Nordeste é a transposição do Rio São Francisco. Ao longo de todos esses governos, ela custou aproximadamente, em valores atualizados, 12 bilhões de reais. Pois o presidente Bolsonaro e essa grande aliança que governa o Brasil hoje com o Centrão está entregando 16 bilhões na mão de Arthur Lira
para ele fazer uma bancada de 300 deputados federais sob a liderança dele na próxima eleição, distribuindo esse dinheiro sem nenhum critério, sem absolutamente nenhuma política, nenhuma ideia estratégica em relação ao país. Então, eu estou colocando isso porque o nosso desafio é muito grande e temos uma eleição aí com a perspectiva de eleição polarizada, com o risco de cair de novo num populismo que dificilmente vai construir alguma coisa para o futuro. E queria apenas com vocês compartilhar esse desabafo. Não é? A questão do Brasil me parece que é uma questão... Quem tem escrito muito bem sobre isso é Fernando Gabeira. Parece que não é o país do passado que está emergindo, é o eterno Brasil. Essa questão da cultura, da mentalidade, de uma elite nacional, e eu não estou falando da elite nós contra eles, não. Elite como categoria sociológica, que não tem projeto, que não tem compromisso com o futuro do país. Porque tudo isso que o Gustavo falou aí, se a gente sentar em torno de uma mesa, a gente pode desenhar uma política e levar ela adiante. Por que é que o Brasil não consegue nunca? Por que é que o Brasil esse ano faz 80 anos que é o país do futuro e nunca consegue ser? Enquanto outras nações do mundo conseguiram fazer isso nos últimos 40 anos. Eu quero apenas compartilhar esse desabafo e dizer que pessoas como vocês, que influenciam a sociedade, que formam opinião, que escrevem, que têm espaço na mídia, a gente tem que continuar resistindo, porque só há esse caminho, não há outro. É uma alegria poder revê-los depois desse período aí de pandemia, de tanto sofrimento. Eu acabei de testar positivo para a Covid agora, me retirei da sala para fazer o teste, acabou de chegar aqui o resultado, mas é uma alegria rever a todos vocês. Obrigado, Raul. PB, alguma palavra, algum comentário? Não, só desejar aí, Raul, uma recuperação rápida e a gente precisa de você. Você é um amigo aí muito querido. Obrigado aí pelas palavras, eu acho que a gente está de acordo contigo. E o mais impressionante é que esse congresso que você está falando foi saudado por todos e pela mídia como sendo um congresso renovado, cheio de jovens e etc. E aí o que você está declarando não é muito encorajador. Quer dizer, a força, essa tradição brasileira consegue absorver até alguns jovens, mesmo com a renovação, a gente consegue manter essa cultura. Essa cultura é realmente muito impressionante. Ok, mais alguém quer fazer um comentário ou fazer uma pergunta? Alguém do YouTube que está nos assistindo? Há um comentário de uma pessoa do YouTube que está acompanhando, Tereza Cristina de Almeida Melo, dizendo que a criança pobre dificilmente acompanhará a tecnologia. Basicamente, a questão das tecnologias de base digital, né? Da inclusão digital. E acho que a meta principal deveria ser as crianças. E ela está mostrando que os maiores beneficiários dessa política foram os mais idosos. Mas alguém quer fazer algum comentário, mais uma pergunta? Nós vamos encerrar daqui a 7 minutos. Se não tiver nenhuma pergunta, encerraremos agora, senão teremos mais 7 minutos. Tarcísio está pedindo. Perplexidade. Tarcísio, por favor. Boa noite. Oi, Ricardo. Certamente não se poderia medir, né? Essa coisa que a gente já sabe do que é o Brasil, né? Está retratado nessa situação, mas nós estamos num momento particular e mesmo sem poder medir, a pergunta que eu faço é o seguinte: suponha que, em vez de nós termos este governo, nós tivéssemos tido um governo com um ministro da Saúde, de fato, e com o pessoal da área social trabalhando sem nenhuma interferência. Ou seja, com um grau da pior governança que se poderia ter, que termina afetando, mesmo que você tenha gente técnica nos diversos ministérios, inclusive no Ministério da Parte Social, que eu não sei nem se o nome continua o mesmo, Ministério do Desenvolvimento Social, não sei qual é o nome. Então, faria diferença. Cidadania agora. Se nessa pandemia a gente tivesse sob outra governança, ou isso seria relevante? Porque eu acho que isso, de alguma forma, teria que entrar na análise. Como argumentação, embora sem poder ser medido. Não,
eu acho que pior que o auxílio emergencial é impossível. Nenhum governo, em nenhum lugar, conseguiria fazer alguma coisa pior. No sentido de que a possibilidade de você melhorar a focalização, né? A possibilidade de você usar a capilaridade da assistência social era enorme. Então, você tinha tudo para acionar, da mesma maneira que você acionou a saúde e fez um programa de vacinação fantástica, né? O programa nosso de vacinação, ele é fantástico porque ele é municipal, né? Então, a gente perdeu uma oportunidade fantástica de botar o nosso SUAS em funcionamento, mas a gente partiu de um princípio muito louco, né? Que eu acho que o Cristóvão colocou aqui de uma maneira muito clara. A gente partiu do princípio que a primeira coisa que devia parar de funcionar era o governo. Vamos parar com a assistência social, vamos parar com a saúde, vamos parar com a educação, porque temos uma pandemia. Não, vem cá, cara, numa hora dessa, o governo tem que criar todas as condições de saúde para que o governo continue funcionando. Né? Então, a nossa assistência social teria que estar funcionando no máximo do máximo, para ir identificando exatamente quem está passando fome, para identificar exatamente quem mais precisava, para fazer os recursos chegarem nessas pessoas. Então, eu acho que dificilmente um outro ministro ou um outro governo faria um trabalho pior do que foi feito, que acabou virando uma disputa entre o executivo e para quem dá mais dinheiro, quem gasta mais, do que, na verdade, quem faz um programa melhor. Porque o Draco... E o próprio governo fez o BEM, né? Que é um programa bem desenhado. Então, na verdade, não é uma incapacidade de desenhar, era aquela questão política ali. Agora, eu acho o seguinte, não é que qualquer que seja o ministro que você colocar, qualquer que seja o governo que você colocar, ninguém sabe exatamente qual é a gente tem algumas diretrizes, mas ninguém sabe exatamente qual é a melhor política social. O importante é você ter um governo, como o Cristóvão colocou, o governo que vá fazer uma política querendo acertar e não tendo outros objetivos. Ele vai monitorar essa política, avaliar essa política, ver onde ele está errando e ir consertando. Então, não tem a ideia de que você tem um governo que vai entrar sabendo tudo e vai em frente. Não, você tem que ter um governo que tenha os objetivos e os valores corretos e corra atrás desses objetivos, desses valores, entendendo que vai cometer erros, mas esses erros são parte do processo, mas você vai ter que ter um sistema de monitoramento e avaliação que vai te dizer que você não acertou, então tenta de uma outra maneira, vai ajustando. Então, diversos programas, o Criança Feliz, por exemplo, é um programa bom, feito por esse Ministério da Cidadania, que tem uma avaliação, tem um sistema de monitoramento, é um programa para crianças de 0 a 3 anos. Então, você fala, bom, esse mesmo governo está investindo, claro que esse programa vem do governo anterior, mas está investindo em criança, está avaliando, está monitorando, está ajustando, é um programa totalmente municipalizado, então é meio, assim, eu acho que é uma questão de querer acertar e ter os valores ajustados, entendeu? Então, e isso era tudo que nós não tínhamos, né? Porque o drive era eleitoral, não esquecer isso, quer dizer, principalmente no auxílio emergencial, era todo eleitoral. Aí os caras elevam a taxa, a linha de pobreza. Eu digo, na hora que no meio de uma questão emergencial, no meio de uma pandemia, o cara fica discutindo uma questão eleitoral, realmente aí qualquer coisa pode acontecer, né? Então... Ricardo, eu queria agora, se não aparecer ninguém para fazer mais uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta muito rápida a você, tipo gatilho. Como é que você avalia o Auxílio Brasil?
Bom, eu vou te falar do Auxílio Brasil, não sei como que essa coisa andou mudando recentemente, mas eu conheço assim, o Auxílio Brasil da portaria, sei lá, do que foi aprovado em novembro, início de dezembro ali. O Bolsa Família ele precisa de 3 mudanças. Uma primeira mudança, ele precisa ser mais generoso. 30 bilhões é pouco, precisava de um programa um pouco tivesse mais recursos. Eu acho que nisso o Auxílio Brasil é bom. Ele aumenta o volume de recursos que você vai gastar com esse programa. Segundo lugar, o Bolsa Família ele precisava ser mais cuidadoso na questão dos incentivos, né? E nisso o Auxílio Brasil ele é totalmente contraditório e totalmente confuso. Por exemplo, ele cria uma coisa que é boa, que é uma bolsa para quem tem até 21 anos e que ainda está no médio. Mas ele esquece que você teria que dar a bolsa para quem está no médio e para quem concluiu. Porque se você tirar a bolsa de quem concluiu, você está dando um desincentivo para o cara concluir. Então, se 2 irmãos gêmeos, tem que estudar, os 2 têm que estudar pesado para passar no final do ano, se um não estuda e é reprovado, ele continua recebendo o Auxílio Brasil. O outro que estuda e é aprovado não deixa de receber o Auxílio Brasil. Obviamente que, do ponto de vista de incentivo, não faz nenhum sentido e é uma regra simples. Dá o Auxílio Brasil para quem frequenta ou já concluiu, que não precisaria frequentar. Então, é meio óbvio. Então, a lei dizer que você dá para quem frequenta, mas não para quem concluiu, não é inteligente. Está misturando quem concluiu com quem abandonou, entendeu? Então, não é muito inteligente. Então, a ideia é esse benefício de superação da pobreza, que para cada real que a família ganha mais, o governo tira R$1 da família, ou seja, um imposto de renda de 100%, não é um incentivo para o cara aumentar a renda dele. Devia ter um sistema onde, se você aumentar a tua renda do trabalho, isso não afeta o benefício que eu te dou, né? Então, do ponto de vista de incentivo, ele assim, é desastrado, ou seja, faltou, na verdade, sentar e discutir com cuidado cada ponto. Tem até algumas coisas bem intencionadas, por exemplo, tratar a renda do trabalho diferente de renda da aposentadoria em alguns cantos, mas virou uma coisa cheia de desincentivos e incentivos errados, tá? E a terceira coisa, que é muito importante no Bolsa Família, então, as 3 coisas importantes eram aumentar a generosidade, isso eles fizeram, ajustar, arrumar o sistema de incentivos, isso não fizeram, na verdade, uma coisa que ficou mais atrapalhada ainda, e, em terceiro lugar, que eles não tocaram, melhorar a focalização. Ou seja, não tem nenhum mecanismo no novo auxílio que tente promover uma melhor focalização. Uso, por exemplo, das 1000 informações que tem no cadastro único, que não é renda. Então, o valor continua sendo totalmente preso à renda declarada ao cadastro único. Então, ou seja, foi uma boa oportunidade para a gente dar uma melhorada no desenho do Bolsa Família, que precisa melhorias, como todo programa precisa ser melhorado continuamente, o Bolsa Família também precisa ser melhorado continuamente. A gente perdeu uma boa oportunidade de dar uma melhorada, fizeram uma coisa meio atabalhoada, que, obviamente, tem várias coisas que não fazem muito sentido. E, por exemplo, a questão da Bolsa Atleta, a Bolsa Científica, era tipicamente o exemplo onde, se você desse para cada escola brasileira algumas bolsas científicas, algumas bolsas atletas, a escola sabe quem foi o cara que teve... alguém que ficou doente e que, mesmo que doente, conseguiu estudar muito e ter um bom desempenho em ciências, esse cara devia ganhar uma bolsa atleta. Não um cara que ganha a Olimpíada, que para esse cara isso aí não vai ser nenhum incentivo, não é um prêmio relevante. Então, a bolsa atleta, a bolsa científica, ela devia ser uma coisa a ser definida localmente. É claro que com certos... mas cada escola tem o seu conselho, tem o Conselho Municipal de Educação e de Defesa do Direito da Criança, etc., que podia supervisionar isso. Mas é muito importante que aquela bolsa tivesse
a capilaridade e o fato que ela é decidida em Brasília, quem no Brasil vai ganhar a Bolsa Atleta, Bolsa Científica, tem a ver com concursos nacionais, tem a ver exatamente a descrença na estrutura local da política social brasileira, que eu acho que é um retrocesso em relação o Auxílio Brasil. Ele desqualifica o cadastro único, ele meio que empurra o cadastro único mais para o canto, em vez de valorizar e promover o aprimoramento das instituições locais, entendeu? Então, por isso ele é um problema. Mas não piora o Bolsa Família em nenhum sentido importante, entendeu? Então, na verdade, ninguém tem uma cláusula de que os benefícios de ninguém pode diminuir, etc. Então, na verdade, todo mundo que recebe Bolsa Família vai ficar mais contente, e mais gente vai receber o Bolsa Família, e o benefício para as crianças aumentou relativamente mais, etc. Mas eu acho que o Cristóvão quer falar alguma coisa ali, ou não? Se o Cristóvão já está com a mão levantada, levantou agora de novo. Cristóvão, quer falar alguma coisa, não? Está sem som, Cristóvão. Está mudo. Uma coisa bem concreta. No que o PB colocou que falta no auxílio, eu gostaria de ouvir dele, não seria hoje, mas condicionantes. Colocar condicionantes para receber. Obviamente, alguns têm que receber porque não tem como fazer nada. Mas condicionantes, estudar, concluir o ensino médio, aprender a ler os analfabetos, limpar a rua. Eu creio que, em vez da ideia de renda mínima, como se defende muito hoje da cidadania, eu acho que eu prefiro incentivo social, pagar para que a pessoa faça alguma coisa cujo produto o tira da pobreza, como era a ideia inicial da Bolsa Escola. Então, apenas isso, o PB. O que é que você acha? Mas não precisa responder hoje, não. Isso é outra discussão. Como colocar essa é uma boa discussão. Essa é uma boa discussão, porque tem uma natureza um pouco paternalista disso também, mas é uma boa discussão, né? Se Bolsa Família é uma venda de serviços, né? ou se é um direito inalienável que você está garantindo para as pessoas. Eu pensaria mais num direito que você está garantindo, então eu não posso cobrar nada de volta, mas concordo contigo que, na prática, se eu tratar isso como uma compra de serviços que, na verdade, beneficiam a pessoa e não tanto a sociedade, que beneficia a sociedade na medida que beneficia a pessoa, tem um componente prático. Essa é uma conversa e uma discussão que eu tenho com o Zé Márcio Camargo há muito tempo, mas eu nunca fui um grande fã das condicionalidades, não, mas eu acho que a gente pode discutir bastante as vantagens e desvantagens disso. Ricardo, muito obrigado. São 20 horas e 38 minutos, nós estamos já 1 hora e 40 já para a sua apresentação e os debates. Obviamente, foi uma grande noite do ponto de vista do debate, dos questionamentos, dos problemas que foram identificados e dos desafios futuros. Nós vamos esperar, obviamente, em breve, convidar você de volta para a segunda parte. Esse foi o primeiro capítulo, né? Vai ter o segundo capítulo com as soluções e encaminhamentos. Então, você será convidado, aliás, receberá o convite nos próximos dias para outros eventos aqui do Instituto. Eu queria encerrar agradecendo mais uma vez a sua participação, a sua presença. Aqui não falta candidato para dizer que é seu fã, né? Eu já abri dizendo que sou seu fã, de cadeirinha também. Nós nos conhecemos há muitos anos, né? E é por isso que eu achei que você daria uma grande contribuição, como deu hoje, e continuará dando enquanto você estiver ativo e intelectualmente brilhante, como você é. Então, eu queria agradecer mais uma vez sua participação, agradecer a presença de todos, agradecer a audiência do YouTube. E, antes de encerrar, definitivamente, quer dizer, o evento, eu vou passar a palavra para o presidente do Instituto de Estudos de Pesquisa sobre o fortalecimento da democracia, João Rego. Por favor, você com a palavra para o encerramento do evento.
Muito obrigado a todos. Eu só gostaria de dar um recado que esse trabalho que a gente está fazendo, a gente tem 5 linhas de ação. Essa é a linha que o Jorge Jatobá coordena, que a gente chama de desigualdade social e democracia. Temos outras linhas de ação, que o Elimar está à frente, na questão de crise ambiental e democracia. Temos a questão de sociedade e informação no século XXI, que eu e o Luiz Sérgio Henrique estamos envolvidos, que é o problema de fake news, de informação que vieram para ficar, e a gente vai ter que saber lidar com isso, né? E tem uma 6ª linha de ação que a gente chamou de democracia em debate. Ela é mais ampla. Há alguns dias atrás discutimos a questão do livro do Pierre Rosanvallon, que é o século do populismo, e no dia 1º de fevereiro nós estaremos debatendo a questão do Chile pós-Boric. E vocês estão todos convidados, a gente vai dar detalhes. Um dos debatedores é o Alberto Ágil, e estamos tendo um palestrante que é um cientista político do Chile, que o Elimar conhece. A gente provavelmente, acho que na próxima segunda-feira, a gente já tem todos os dados e daremos dados para vocês. Será um prazer ter vocês aí discutindo conosco esse outro traço, que é a questão da democracia na América Latina e essa resistência a esse recesso da democracia que nos assusta, que nos inquieta, chegar no século XXI e nos sentirmos atordoados com essa onda da extrema-direita, do autoritarismo. Ok? Muito obrigado a todos. E vamos trabalhar e vamos divulgar esse vídeo, ele está sendo gravado. Faremos algumas edições, né? E serão convidados assim que a gente tiver a pauta pronta. Obrigado, um abraço, boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, obrigado. Obrigado, Ricardo. Valeu. Tchau. Tchau.